E aí galera do YouTube, nossos clientes aí de Plus, os amigos que nos acompanham aí no Airsoft Tech Blog, pessoal que também nos segue aí no Facebook, no Google Plus, tudo bem com vocês? Aqui é o Diógenes com mais um vídeo sobre aspectos técnicos de AEG Airsoft. Vamos aproveitar a oportunidade aqui hoje também para falar sobre um outro assunto, um assunto que é bem recorrente, um assunto que eu vejo aí que o pessoal tem dúvida, principalmente o pessoal nos pergunta aí na nossa página, manda e-mail. Eu vejo também que nos fóruns aí existe muita dúvida sobre isso aí, é recorrente também. Então vamos falar hoje sobre um assunto, enquanto as peças não chegam, para a gente dar continuidade sobre precisão e alcance. Ainda não chegou nossas peças. Creio que eu também não vai chegar essa semana mais. Não é pessimismo não, mas pelo andar da carruagem aí, dificilmente vai ser liberado lá nessa semana. Então o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre gatilho. Nós recebemos muitos e-mails falando sobre o gatilho travando, né? Eu estava efetuando um disparo, de repente o gatilho travou no semiautomático. Eu precisei colocar no automático, fazer uma rajada, e depois que eu fiz essa rajada, ele voltou a funcionar. Por que acontece? Como que acontece? Por que soluciona daquela forma? Vai acontecer comigo? Nunca vai acontecer comigo? É normal? Não é normal? É um problema? Não é um problema? Então vamos falar sobre isso hoje, vamos discutir sobre isso aqui hoje, para que vocês possam entender como que acontece esse problema, tá? E aí vocês vão entender aí por que soluciona e se é possível solucionar o problema de outra forma. Existe alguma medida que você pode tomar para poder resolver definitivamente. A princípio, né? Vou colocar definitivamente entre aspas aqui, tá? Bom, quero ressaltar para os senhores que primeiramente esse problema que acontece do trancamento aqui do gatilho, da tecla do gatilho, ela é um problema característico de gatilhos mecânicos que trabalham de forma mecânica, tá ok? Como por exemplo essa Gearbox V2 aqui. Essa Gearbox V2, ela trabalha com gatilho mecânico. Você tem que apertar a tecla, essa tecla aciona energia, a energia faz a engrenagem girar, ela aciona a alavanca de corte, e a alavanca de corte desabilita a corrente elétrica. Nos gatilhos eletrônicos, como os da Ares, por exemplo, essa função da alavanca de corte que é feita por um ímã que fica na engrenagem. O ímã passa próximo a um sensor, esse sensor desabilita o MOSFET lá e pronto, é só isso, tranquilo? Então, esse problema é um problema característico de gatilho mecânico. Para a gente começar, eu vou mostrar para os senhores como que o gatilho mecânico funciona. Lembrando que alguns modelos, como vamos citar aqui a Gearbox V6, por exemplo, que é da P90. A alavanca de corte ela nunca é desabilitada. Ela funciona 100% do tempo. Todo o tempo. Ela nunca é desabilitada. E a forma com que o full acontece está no caminho que o gatilho percorre. Em um dado momento ele percorre só até os contatos, fechando aqui, a alavanca de corte desabilita ele. E se você regular para ele chegar um pouco mais para trás, o que vai acontecer? Ele vai fechar os contatos aqui e ao mesmo tempo tem uma outra barra que fecha o contato permanentemente. Uma outra barra que faz contato aqui, um outro sensor que faz contatos aqui na parte de baixo. Ela fecha o circuito permanentemente. A alavanca de corte vai desabilitar em cima, mas não vai desabilitar embaixo. E a alavanca de corte continua trabalhando. Então, alguns modelos são diferentes dos outros, tá? A gente precisa entender isso daí, que funciona, tem uma certa semelhança, mas existem algumas particularidades.
Outro exemplo é a V3. V3 não é o próprio gatilho que empurra o contato lá, que faz o contato fechar lá. Ela está acoplada a um outro bloco. Esse bloco é que faz a função de pressionar o contato. Mas basicamente nós temos uma caixa de contatos formada pela caixa por si só, com duas lâminas. Essas lâminas são os contatos, e aqui nós chamamos de contato fêmea, né? Os contatos fêmea. E aqui nós temos o carrinho. Vou ver como é que tá o foco aqui. Nós temos o carrinho. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Nós temos o carrinho. O carrinho tem um contato aqui, um pino. O carrinho é chamado de contato macho. Ele vai trabalhar sendo empurrado para frente. Quando ele empurra para frente, ele serve de ponte entre os dois contatos. Então a energia que está em das lâminas passa por ele para outra lâmina. Ele fecha o contato aqui, a energia passa, dá continuidade, entra por um fio através de uma lâmina, passa para outra lâmina e segue para o motor. Correto? Então essa é a forma que funciona o gatilho. O contato aqui, os contatos como que funcionam. Além disso, nós temos a engrenagem de setor, sector gear. Ela tem um dente aqui embaixo. Ela tem um dentezinho aqui embaixo. Esse dente aqui é o que é responsável por desabilitar a alavanca de corte. Observe aí, tem um dentezinho. Só isso que ela tem aqui. E nós temos também que participa lá deixa eu colocar aqui, a alavanca de corte. A alavanca de corte, ela é essa peça aqui, ela fica fixada no próprio gearbox. Ela fica fixada aí no gearbox. Além disso, ela tem uma mola recuperadora. Essa mola recuperadora, ela está num guia de mola, um pequeno guia aqui do selector plate, e também num pino que está conectado na própria alavanca de corte, no cut-off lever, né? A alavanca de corte também é chamada de cut-off lever. Cut-off lever. Ok? Então a função dessa mola é fazer com que a alavanca de corte ela esteja sempre nessa posição. Ela faça esse movimento, mas ela volte. Ela vai fazer esse movimento, um movimento de gangorra. Ela vai fazer um movimento de gangorra e a mola é responsável por voltá-la aqui. Quando você desabilita você habilita o full auto, né? O que você está fazendo na verdade? Você está desabilitando a alavanca de corte. Então quando você coloca no automático lá, você está desabilitando ela, porque ela para de funcionar como gangorra, ela fica travada aqui em cima. E aí o gatilho aqui ele tem caminho total aqui para poder percorrer. Vou tentar demonstrar para vocês aqui como é que funciona. Deixa eu colocar no semi aqui de novo. Ok. Nós temos aqui o carrinho. Esse carrinho também ele fica preso na gearbox por uma mola recuperadora, que também tem a função de fazer com que ele retorne à posição original dele. Ela também tem essa função. E como é que funciona o gatilho então? Bom, vou colocar a tecla aqui, não vou acionar a mola dele não, para ficar mais fácil. Então é o seguinte, quando você aperta o gatilho, você aperta a tecla do gatilho, vai realizar o disparo. Ele se encaixa
Deixa eu ver se eu consigo um ponto aqui, dá pra ver. Aí, dá pra ver. Observa aqui que ele se encaixa aqui, ó, no contato macho. Esse encaixe, quando você aperta a tecla do gatilho, ele empurra ele para frente. Tranquilo? Empurra ele para frente. Ele vai fechar os contatos aqui, como eu disse. Vai servir de ponte aqui, vai fechar. Quando ele fecha esses contatos, a energia passa. Então, se você mantiver a tecla pressionada, como seria o full, né? Vai continuar passando energia. À medida que passa energia, o motor gira, vai acontecendo os disparos. Assim a função full auto, entendeu? Aqui funciona o automático. Dessa forma aqui funciona o automático. E como que funciona o semi-automático? Bom, a sacada do semi-automático é o seguinte. Eles colocaram uma alavanca de corte. Essa alavanca, que é aquela que eu mostrei para vocês, ela funciona como um pêndulo. Então, quando a engrenagem passa esse dente, ela está girando. Você apertou a tecla do gatilho, ela está funcionando. Ela vai girar, girar. Quando ela estiver quase soltando o pistão, aliás, quando ela soltar o pistão lá, ela vai começar a empurrar a alavanca de corte para baixo. O dente, observe aqui que eu fiz uma marca, esse traço aqui, ó, é onde está o dente da engrenagem. Quando nós chegamos nesse ponto, ela já começa a empurrar a alavanca de corte para baixo. Ela empurra a alavanca de corte. A alavanca de corte vai subir esse contato macho, o carrinho. Ela vai fazer ele subir. Quando ele subir, o que ele vai fazer? Ele vai desacoplar do gatilho. Vai desacoplar daqui, ok? Como desacopla daqui, ele retorna por causa da mola recuperadora. A mola recuperadora puxa ele para trás. Quando ele puxa para trás, ele desconecta dos contatos do switch. Tranquilo? Então você aperta. Tá lá, tá apertado. Ok, apertou. A engrenagem vai girar. Girou. O que aconteceu? O gatilho desconectou aqui embaixo. O contato macho voltou para a posição 0 dele. E a engrenagem parou. Ok? O motor para, tudo para, a engrenagem para. Geralmente ela para mais ou menos nessa posição. Compreenderam aí? Então vamos lá. Vou tentar demonstrar isso aqui para vocês verem a função daquele dente lá e da alavanca de corte. Ver se o ângulo aqui é um ângulo ok para vocês verem, tá? Então vamos lá. Ok, quando você aperta, observe que está lá encostado lá, você aperta a alavanca de corte aqui. Eu vou pressioná-la para baixo aqui. Você vai observar como que ele desconecta lá embaixo, ó. Vou pressionar para baixo. Olha lá. Viram que agora está desconectado aqui embaixo? Desconectou do gatilho. Ele retornou para a posição 0 dele. Desconectou aqui em cima. Não, os contatos estão abertos agora. E aí, para você efetuar novo disparo, o que você tem que fazer? Soltar a tecla do gatilho. A tecla do gatilho vai fazer o quê? Encaixar de novo. Aí você aperta. Funciona. A engrenagem vai passar de novo. Vai desconectar. Você vai soltar. Conectou de novo. E assim vai acontecer disparo por disparo. Tranquilo? Simples, né? Tá. Agora você me diz por que, Diógenes, que acontece o travamento. Se é tão simples assim, o que acontece aí que faz travar? Bom, por que trava? Trava porque a engrenagem, se ela não completar o ciclo aqui, imagina o seguinte, lembra que eu falei para vocês que está soltando o pistão aqui em cima,
Tá soltando o pistão aqui em cima, quase que ao mesmo tempo em que já está fazendo contato com a alavanca de corte. A alavanca de corte ele vai soltar o pistão, ocorre o disparo, vai lá, ok. Mas a engrenagem ela continua dando um sobrepasso, digamos assim. Ela vai continuar 1/10 de giro, um quinto de giro. Eu não sei te dizer exatamente quanto que ela vai girar aqui, mas ela vai girar, vai continuar girando enquanto o pistão está sendo projetado à frente. Só que quando você tem, são 3 fatores. Quando você tem a parada, 3 fatores que geram essa parada. Quando você tem a parada da engrenagem nessa posição, o que vai acontecer? Quando você tem ela parada nessa posição, a alavanca de corte vai parar suspensa. Lembra que eu falei para vocês que a mola recuperadora tem a função de devolvê-la ao lugar? Observe aqui o que aconteceu. Ó. Ela girou, chegou nesse ponto, ela começa a subir. Está subindo aqui, observa aqui, ó, na ponta aqui da chave. Está subindo, subindo. Se a engrenagem para nessa posição, o que aconteceu com a alavanca de corte? Parou suspensa. Quando ela para suspensa, ela impede que o contato macho, deixa eu pegar ele aqui, ela impede que esse contato ele seja empurrado para frente. Quando você aperta a tecla aqui, dependendo da posição que ele tiver, ele pode travar, ele pode simplesmente ficar desconectando. Às vezes você escuta o gatilho fazer tec, tec, tec e não vai para frente. É por quê? Porque ele vai parar em forma de rampa. A alavanca de corte vai parar num ponto aqui em que ele vai ficar servindo de rampa para esse carrinho. Então o carrinho já vai, na hora que você aperta, ele já sobe e desconecta, sobe e desconecta. Ele não chega a encostar nos contatos lá na frente. Ele não percorre todo o caminho, porque a alavanca de corte vai parar mais ou menos como se fosse assim, ó. Ela vai parar, deixa eu tirar aqui de baixo para melhorar o foco. Ela vai parar mais ou menos assim, ó. Deixa eu melhorar o foco aí. Melhora aí para nós, vamos, ajuda a gente. Aí. Ela vai parar numa posição mais ou menos assim. Quando você apertar o gatilho, o que ele vai fazer? Ele já vai subir lá, ó. Quando ele subir, observe que ele já faz o movimento, ó. Olha aqui. A parte traseira dele já sobe, ó. Quando ela sobe, ela já desconecta, antes mesmo de completar lá na frente. Então ela não vai ter prazo de fechar os contatos aqui. Ela não tem o prazo de fechar e já desconecta, entendeu? Ou ele fica exatamente no rumo dessa travazinha aqui, ó. Já vai ficar no rumo dessa trava. Então ele fica bem nessa ponta aqui. E você sente que o gatilho endureceu. Então ele não faz aquele barulho tec, 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 mas ele fica duro. E aí muitas vezes tem gente que força. Ah, não, só forçar um pouquinho. Não, não força, tá, gente? Não força, porque senão quebra essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui, ela é mais fina, tá vendo? Ela vai se afinando aqui. Essa ponta quebra e em dado momento ela vai quebrando e enfraquecendo o restante aqui. Bom, por que isso acontece, Diógenes? Por que ela para nessa posição aqui e impede que o carrinho faça esse movimento? 3 motivos básicos. Primeiro, bateria ruim. Bateria de 8.4 são as campeãs de fazer isso aqui, aquelas de níquel. Por quê? Porque elas têm, apesar de ter uma tensão um pouquinho maior do que a 7.4 de lipo, ela tem uma taxa de descarga fraca, baixa. E a taxa de descarga ela é importante. Não é para muita gente falar, porque vai ciclar mais rápido, ciclar menos rápido, não sei o que, não sei o que. A bateria, ela é passiva, tá, gente? Ela não é ativa, não. Quem é ativo nesse sistema todinho aqui é o motor. Ele que é o grande responsável pelo movimento que acontece aqui dentro. A bateria é só a fonte de alimentação, né? Então, claro que se ela fornece mais energia, o motor tem melhor desempenho e tal, mas ela não é que ela vai entregar, é o motor que vai conseguir drenar ou não dela. Ela que vai conseguir entregar ou não para o motor, tá? Então ela não vai fornecer nem a mais do que o motor consegue, não. Ok? Ela pode até fornecer menos.
causando problemas disso aqui. Então a bateria, resumidamente, quando a bateria é fraca, no momento que solta o pistão, existe uma queda muito rápida, uma queda muito instantânea da corrente. Essa corrente, ela vai fazer falta para que o motor continue trabalhando com força aqui. Então ela vai ter um pico de corrente, de repente essa corrente cai drasticamente, porque a gente sabe que quanto maior o torque aqui, maior a corrente. Só que a bateria ela tem que manter estável, ela não pode cair, ela não pode ter um decréscimo muito rápido. E acontece esse decréscimo nessas baterias ruins e a engrenagem acaba parando nessa posição. Quando ela para nessa posição, observe aí que a engrenagem não volta para o zero. Olha aí, ela para nessa posição, ela não volta para o zero. Outra coisa que pode fazer com que isso aconteça é o próprio jogador. O jogador às vezes acha que Airsoft, as armas de Airsoft são parecidas com, ou são idênticas no caso, no mecanismo aí das armas normais, as armas de fogo. Na arma de fogo você pode diminuir o percurso do gatilho. Na Airsoft você tem que apertar o gatilho todo, sempre, todos os disparos têm que ser feitos total, até encostar, todo, 100%. Porque se não acontecer 100% esse contato, se você não fizer isso daqui, o que vai acontecer? O contato macho, ele vai só tocar aqui, ó. Ele vai só tocar as duas lâminas. E ele não pode só tocar, ele tem que entrar um pouco para dentro do percurso delas. Porque quando começar a desconectar e ele voltar, enquanto ele estiver voltando, a energia está passando, porque ele está em contato com as duas lâminas. Então, se ele estiver voltando, mesmo que já desconectou o gatilho aqui, ele vai ter um tempo para poder, durante o percurso dele, passar energia. Essa energia, digamos que esse movimento residual, é que é suficiente para que a engrenagem termine de dar a volta. Ok? Porque se não for, às vezes você está com uma bateria boa, excelente. Motor excelente. Ele conseguiu causar uma inércia aqui maior. Girou tão rápido que tem a inércia. Mas aí se o contato aqui for muito uma superficial, digamos assim, mínimo, o que acontece? O motor vai desligar e vai parar com a alavanca de corte suspensa. Ok? Então, vai apertar o gatilho? Aperte todo o percurso, todo, 100%, para que ele vá até lá no fundo. Tá bom? Tranquilo? Terceiro problema. Às vezes, mesmo o jogador apertando tudo, os contatos do gatilho já começaram a desgastar. Eles vão desgastando e essas perninhas aqui vão acabando, ó. Vai diminuindo o tamanho. Vai diminuindo o tamanho, quebra essa parte que está arqueada aqui, ó. Ela quebra e vai sobrando uma área menor e menor de contato. Chega um ponto em que, mesmo o jogador apertando completamente aqui, o contato do gatilho, o contato macho aqui, o carrinho, vai fazer contato aqui apenas com a beiradinha, apenas com uma pontazinha aqui só. Vai acontecer o mesmo problema do que acontecia aqui, ó. Até chegar ao ponto que também, se for, continua queimando aqui, até o ponto que fica inútil, vai tornar-se inutilizado, ok? Então os três problemas são esses. E por que resolve quando você coloca no automático? É simples, coloca no automático. O que eu disse para vocês que acontecia quando você coloca no automático? Você desabilita a alavanca de corte. Desabilitou a alavanca de corte, você faz o disparo. Você primeiro desbloqueou o carrinho está aqui, a alavanca de corte vai estar completamente fora do caminho. Você desbloqueia, o carrinho volta a funcionar normal, você dispara, a engrenagem sai daquele ponto que ela estava travada mais ou menos aqui, né? Ela sai daquele ponto, efetua 2, 3 disparos aqui numa mini rajada, ela para numa posição diferente. Quando você voltar a alavanca de corte, você habilitar de novo a alavanca de corte,
a engrenagem não está no caminho mais. Pronto, simples. Tranquilo? Bom, então esse aí é os 3 causadores desse problema. Mas resta lembrar também o seguinte, que isso pode acontecer com qualquer sistema mecânico, a não ser que você instale um MOSFET com Active Brake, né? Que você vai fazer o motor sempre parar no mesmo ponto. Então depois que você configura ele lá, ele vai parar sempre no mesmo ponto. Então isso não vai acontecer com Active Brake, com o MOSFET AB, que é chamado MOSFET AB. É isso. Então nós temos esse problema. E a solução dele, a princípio, a minha sugestão inicial é testar outra bateria. Sempre testar outra bateria. Ok? Lembrando que, por exemplo, motor fraco, muito fraco, já está bem desgastado. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é menos recorrente. A mais recorrente é a bateria ruim, tá ok? Mudar o costume do dedo aqui, apertar a tecla do gatilho, para que você percorra sempre o caminho todo dele aqui, o carrinho faça o percurso dele todo. Também preservar os contatos. Se você utiliza bateria de 9.9, 11.1, preservar os contatos aqui com o MOSFET, para evitar a queima dele. Tá ok? E sempre utilizar a bateria com a taxa de descarga um pouquinho maior. Bateria aí entre 20 e 25 com taxa de descarga já é suficiente para a maioria dos motores, tá? A não ser que você tenha exigência de um motor aí, de uma cadência de tiro muito alta, alguma coisa assim, a gente sugere um motor com a taxa de descarga um pouquinho maior. A taxa de descarga não é que ele vai funcionar melhor, não entenda dessa forma. É porque com esse número de taxa de descarga a indústria está informando que a resistência interna da bateria é pequena, é menor. E se ela é menor, ela acaba conseguindo manter a corrente por mais tempo, a corrente estável por mais tempo, tá ok? Sem que ocorra uma queda brusca. Bom, então é isso aí, gente. Era isso que eu queria passar para os senhores. Configurações com motores muito fortes, dificilmente isso acontece. É mais fácil acontecer o duplo disparo, que aí já é um exagero digamos assim, da velocidade das engrenagens. Ela gira tão rápido que não dá tempo do gatilho desconectar completamente aqui. Já é um exagero, tá ok? E é isso aí, gente. É só isso que eu tinha que passar para os senhores. Eu vou deixar aí na descrição o link para os nossos contatos, da nossa loja, da página do Facebook. Se vocês tiverem dúvida, posta lá. Pode postar os comentários aqui também, se for necessário. Se gostou, lembra aí de dar um joinha. Se não gostou, dá um dislike aí também. Mas se não gostou e vai dar um dislike, escreve aí por que não gostou, tá? Pra gente melhorar sempre aí. E, bom, basicamente é isso. Um abraço a todos e até a próxima.